Então vamos começar aqui a primeira parte do estudo do R4, RDE, tá? Então o R1 é o RISG, o R2 não vai cair na prova, é o regulamento de continências, tá? O R3 é o RAI e o R4 é o RDE, nunca se esquecendo, tá? Capítulo 1, das disposições gerais. Seção 1, da finalidade e do âmbito de aplicação das punições. Seção 2, dos princípios gerais do regulamento. Seção 3, dos princípios gerais da hierarquia e da disciplina. Seção 4, da competência para aplicação. Capítulo 2, das transgressões disciplinares. Seção 1, da conceituação e da especificação. Seção 2, do julgamento. Seção 3, da classificação. Capítulo 3, punições disciplinares. Seção 1, da gradação, conceituação e execução. Seção 2, da aplicação. Seção 3, do cumprimento. O capítulo 4 é composto do comportamento militar, tá? As variações de comportamento, de acordo com as punições que o elemento vai tomando ou não. Capítulo 5, recursos e recompensas. Seção 1, dos recursos disciplinares. Seção 2, do cancelamento de registro de punições. Seção 3, das recompensas. Capítulo 6, das disposições finais. Anexos, relação de transgressões. 2, modelo de nota de punição. 3, quadro de punições máximas. 4, instruções para a padronização do contraditório e da ampla defesa nas transações disciplinares. 5, modelo do formulário de apuração de transgressão disciplinar. E 6, ficha disciplinar individual. Então, através do decreto número 4346, de 26 de agosto de 2002, que é uma renovação, aprova o regulamento disciplinar do Exército R4 e dá outras providências. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição e de acordo com o artigo 47 da Lei número 6880, de 9 de dezembro de 1980, que é o Estatuto dos Militares, decreta. Capítulo 1, das disposições gerais. Seção 1, da finalidade e do âmbito de aplicação. Artigo 1º, o Regulamento Disciplinar do Exército R4 tem por finalidade especificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas e punições disciplinares, comportamento militar das praças, recursos e recompensas. Artigo 2º, estão sujeitos a esse regulamento os militares do Exército na ativa, na reserva remunerada e os reformados. Parágrafo 1º, os oficiais generais nomeados ministros do Superior Tribunal Militar são regidos por legislação específica. Parágrafo 2º, o militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com militares e autoridades civis. Seção 2, dos princípios gerais do regulamento. Artigo 3º, a camaradagem é indispensável à formação e ao convívio da família militar, contribuindo para as melhores relações sociais entre os militares. Parágrafo 1º, incumbe aos militares incentivar e manter a harmonia e a amizade entre seus pares e subordinados. Parágrafo 2º, as demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatórias entre os militares brasileiros devem ser dispensadas aos militares das nações amigas. Artigo 4º, a civilidade, sendo parte da educação militar, é de interesse vital para a disciplina consciente. Parágrafo 1º, é dever do superior tratar os subordinados em geral e os recrutas em particular com interesse e bondade. Parágrafo 2º, o subordinado é obrigado a todas as provas de respeito e deferência para com os seus superiores hierárquicos. Artigo 5º, para efeito deste regulamento, a palavra comandante, quando usada genericamente, engloba também os cargos de diretor e chefe. Artigo 6º, para efeito deste regulamento, deve-se ainda considerar honra pessoal, sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados. 2. Pundonor militar, dever de um militar pautar a sua conduta como a de um profissional correto, exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético
que refletirá no seu desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. E 3. Decoro da classe, valor moral e social da instituição. Ele representa o conceito social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse. Seção 3. Dos princípios gerais da hierarquia e da disciplina. Artigo 7º. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes por postos e graduações. Parágrafo único. A ordenação dos postos e graduações se faz conforme preceitua o Estatuto dos Militares. Artigo 8º. A disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo militar. Parágrafo 1º. São manifestações essenciais de disciplina: 1. A correção de atitudes. 2. A obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos. 3. A dedicação integral ao serviço. E 4. A colaboração espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência das Forças Armadas. Parágrafo 2º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares na ativa e na atividade. Artigo 9º. As ordens devem ser prontamente cumpridas. Parágrafo 1º. Cabe ao militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas advirem. Parágrafo 2º. Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Parágrafo 3º. Quando a ordem contrariar preceito regulamentar ou legal, o executante poderá solicitar a sua confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que a emitiu atender a solicitação. Parágrafo 4º. Cabe ao executante que exorbitou no cumprimento de ordem recebida a responsabilidade pelos excessos e abusos que tenha cometido. Seção da competência para aplicação. Seção 4. Artigo 10º. A competência para aplicar punições disciplinares é definida pelo cargo e não pelo grau hierárquico, sendo competente para aplicá-las 1. O comandante do Exército, a todos aqueles que estiverem sujeitos a este regulamento, e 2. Aos que estiverem subordinados às seguintes autoridades ou servirem sob seus comandos, chefia ou direção: a. Chefe do Estado-Maior do Exército, dos órgãos de direção setorial e de assessoramento, comandantes militares de área e demais ocupantes de cargos privativos de oficial-general, chefes de Estado-Maior, chefes de gabinete, comandantes de unidade, demais comandantes cujos cargos sejam privativos de oficiais superiores e comandantes das demais organizações militares, OM com autonomia administrativa, chefe de Estado-Maior, chefe de gabinete, comandante de unidade, demais comandantes cujo cargo sejam privativos de oficiais superiores e comandante das demais organizações militares, OM com autonomia administrativa. C. Subchefes de Estado-Maior, comandantes de unidade incorporada, chefes de divisão, seção, escalão regional, serviço de assessoria, ajudantes gerais, subcomandantes e subdiretores, e comandantes das demais subunidades ou de elementos destacados com efetivo menor que subunidade. Parágrafo 1º. Compete aos comandantes militares de área aplicar a punição aos militares da reserva, remunerados, reformados ou agregados, que residam ou exerçam atividades em sua respectiva área de jurisdição, podendo delegar a referida competência aos comandantes de região militar e aos comandantes de guarnição, respeitada a precedência hierárquica e observado o disposto no artigo 40 deste regulamento. Parágrafo 2º. A competência conferida aos chefes de divisão, seção, escalão regional, ajudante geral, serviço e assessoria limita-se às ocorrências relacionadas com as atividades inerentes ao serviço de suas repartições. Parágrafo 3º. Durante o trânsito, o militar movimentado está sujeito à jurisdição disciplinar do comandante da guarnição em cujo território se encontrar. Parágrafo 4º. O cumprimento da punição dar-se-á na forma do caput do artigo 47 deste regulamento,
Artigo 11º. Para efeito da disciplina e recompensa, o pessoal militar do Exército Brasileiro, servindo do Ministério da Defesa, submete-se a este regulamento, cabendo sua aplicação ao comandante do Exército quanto aos oficiais generais do último posto e ao oficial mais antigo do Exército no serviço ativo, quanto aos demais militares da Força. Parágrafo 1º. A autoridade de que trata o inciso 2º poderá delegar a competência ali atribuída, no todo ou em parte, a oficiais subordinados. Parágrafo 2º. As dispensas de serviço, como recompensa, poderão ser concedidas pelos chefes das unidades integrantes da estrutura organizacional do Ministério da Defesa, sejam eles civis ou militares. Artigo 12º. Todo militar que tiver conhecimento de fato contrário à disciplina deverá participá-lo ao seu chefe imediato por escrito. Parágrafo 1º. A parte deve ser clara, precisa e concisa, qualificar os envolvidos e as testemunhas, discriminar bens e valores, precisar local, data e hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que envolveram o fato, sem tecer comentários ou emitir opiniões pessoais. Parágrafo 2º. Quando, para a preservação da disciplina e do decoro da instituição, a ocorrência exigir pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade militar de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar providências imediatas e enérgicas, inclusive prendê-lo em nome da autoridade competente, dando ciência a esta pelo meio mais rápido da ocorrência e das providências em seu nome tomadas. Parágrafo 3º. No caso de prisão, como pronta intervenção para preservar a disciplina e o decoro da instituição, a autoridade competente em cujo nome for efetuada é aquela a qual está disciplinarmente subordinado o transgressor. Parágrafo 4º. Esquivando-se o transgressor de esclarecer em que OM serve, a prisão será efetuada em nome do comandante do Exército e, neste caso, a recusa constitui transgressão disciplinar em conexão com a principal. Parágrafo 5º. Nos casos de participação de ocorrência com militar de OM diversa daquela a que pertence o signatário da parte, deve este ser notificado da solução dada, direta ou indiretamente, pela autoridade competente, no prazo máximo de 8 dias úteis. Parágrafo 6º. A autoridade a quem a parte disciplinar é dirigida deve dar a solução no prazo máximo de 8 dias úteis, devendo obrigatoriamente ouvir as pessoas envolvidas, obedecidas às demais prescrições regulamentares. Parágrafo 7º. Caso não seja possível solucionar a questão do parágrafo 6º, do prazo do parágrafo 6º, o motivo disto deverá ser publicado em boletim e, neste caso, o prazo será prorrogado para 30 dias úteis. Parágrafo 8º. Caso a autoridade determine a instauração de inquérito ou sindicância, a apuração dos fatos será processada de acordo com a legislação específica.